Oi, Deus amais. Bom estarmos aqui mais uma vez com Jesus no Evangelho, na luz do Evangelho. Eu quero continuar falando com você sobre essa prática do desapego. Nós falamos um pouco sobre o desapego material, a gente falou também um pouco sobre o desapego das crenças, das identidades culturais e tudo isso. E hoje eu quero falar com você sobre, não sei se teria um título ou um tema específico para isso, mas é aquela sensação quando a gente se percebe mudando e a gente começa a perceber que já não acreditamos mais naquilo que acreditávamos e agora estamos abraçando outras crenças. Inclusive, ontem foi dia 28 de agosto, eu preguei uma mensagem aqui na Por Amor que se chama Reveja Suas Crenças, que eu inclusive incentivo você a assistir caso você não tenha escutado. E nessa mensagem eu utilizei uma imagem de Rob Bell, onde ele diz para nós que aquilo que acreditamos é como um tijolo para uma parede, que fica rígido, que fica duro, né? Que se você bater de contra a parede vai te machucar, ou pode ser o que uma mola é para uma cama elástica, né? Então pode ser rígido como um tijolo ou como uma mola, flexível, trocável. Você pode tirar a mola, pôr outra, substituir a maior pela menor, conforme a sua necessidade, conforme aquilo que você precisa dessa cama elástica. Então, muitas vezes, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita sobre Deus, aquilo que a gente acredita sobre a fé, aquilo que a gente acredita sobre a Bíblia, aquilo que a gente acreditava, aquilo que a gente ensinou para o nosso filho, essas coisas começam a ser colocadas sobre perguntas. Essas coisas começam a ser colocadas sobre a possibilidade do será que é assim mesmo? Por exemplo, eu já fui alguém que dava o dízimo milimetrado do meu recurso. Então eu dava o dízimo, eu dava a primícia, eu dava tudo isso, e aquilo para mim era quase que aquela experiência: se eu não fizer isso, o resto do meu dinheiro não vai durar. Se eu não fizer isso, Deus não vai me abençoar. Ainda me lembro de um dia que meu pai encontrou um cheque que eu tinha recebido de uma das igrejas que eu tinha pregado. E, enfim, eu nunca cobrei um valor estipulado, mas quando eu pregava nas comunidades, eles me davam uma oferta ali. Meu pai viu aquele dinheiro e falou assim: nossa, é isso aqui que você recebeu para pregar lá? E eu falei: não, pai, isso não é o que eu recebi para pregar lá. Isso é a colheita que eu estou tendo do tanto que eu plantei. Então, o que era a minha crença? Poxa, eu estou colhendo na vida aquilo que eu plantei. Tudo que está acontecendo na minha vida financeira é aquilo que eu plantei um dia, quando eu estava no Senai, ganhando pouco dinheiro, e aí eu separava o meu dízimo ali e tal. O que é isso? Era uma crença minha. Hoje eu já não acredito mais assim. Já não me apego mais nisso. Hoje já não penso mais na ordem da plantar e colher, como se eu estivesse dando aqui para receber ali. Não, hoje eu sei que tudo é graça. Que Deus, o nosso Pai, faz o seu sol brilhar sobre bons e maus. Hoje eu sei que tudo é graça, tem a ver com contexto, tem a ver com cultura, muita coisa que não dá para falar aqui, mas me desapeguei dessa crença. E eu me lembro, quando você começa a tocar numa crença que para você custa muito cara, quando você começa a tocar numa crença que para você é quase que parte da sua identidade, aquilo te gera estranhamento, um pouco de medo, você fica temeroso. Mas é preciso de coragem. E aí ontem, aqui na celebração da Por Amor, eu utilizei o texto de Atos capítulo 10, quando Pedro percebe então, ao enxergar gentios batizados do Espírito Santo, ao enxergar gentios cheios do Espírito Santo, falando em outras línguas, Pedro olha para aquela cena e diz: meu Deus, agora eu percebi que Deus não faz acepção de pessoas. Agora eu percebi que Deus não trata as pessoas com diferenças de etnia, ou seja, qual for a diferença. Deus trata as pessoas de maneira igual. E a impressão que dá é que se ele aprendeu isso agora é porque antes ele estava errado. Eu queria propor uma nova perspectiva para você. Essa nova perspectiva, inclusive, está nas palavras de Paulo. Paulo diz à igreja em Filipe: olha, ande cada um na luz que tem. Seja perfeito cada um na luz que tem. Então, a vida cristã, a caminhada da fé, ela é muito mais a respeito da luz que temos do que aquilo que é certo ou errado, relativamente. Porque há quem pense que dar o dízimo milimetricamente seja o correto. Há quem pense que ser generoso, que é onde eu estou hoje. Acredito na generosidade. Todo o meu dinheiro é de Deus. Não é 10% que eu dou para ele abençoar o resto. Não, tudo é dele. Então, há quem acredite em generosidade, há quem acredite em dízimo, há quem faça amizade entre esses dois temas. Mas não é muito sobre o que é certo ou errado. É certo dar o dízimo, ou certo ser generoso, é errado isso, errado aquilo. Não, é sobre a luz que você tem. Então, qual é a luz que você tem? O que é que você acredita? Como você acredita? Então, seja honesto naquilo que você acredita, seja honesto naquilo que você pensa, ande com coerência na luz que você tem. Ande com coerência
na luz que você tem. E isso é ser desapegado, porque se eu tenho que andar com coerência na luz que eu tenho hoje, eu preciso me desapegar da luz que eu tinha até ontem. E esse é o meu convite para você, para mim, para nós. Penso que esse é o convite do Evangelho para nós. É interessante que quando você leu Atos, né, que ali é a história da igreja, dos apóstolos, que é a nossa comunidade, a gente vem dali. Né? O Atos é o nosso início. Não tem despedida na carta. No último capítulo de Atos não tem despedida, porque é como se a carta continuasse sendo escrita. O capítulo 27 não é o final, tem o 28. O 28 não é o final, parece que é. No texto bíblico acaba no capítulo 28, mas continua 29, 30, 31, 2021, 2022. A luz está crescendo e a luz que cresce nos chama à evolução de consciência, nos chama à evolução na semelhança de Jesus. E é preciso de coragem para desapegar da luz que tínhamos, para se apegarmos às molas e às luzes que fazem mais sentido e mais coerência com aquilo que temos de informação e aquilo que temos de sentido hoje. Por exemplo, na minha caminhada, já fez muito sentido eu me martirizar para dar o dízimo, eu tratava aquilo como renúncia mesmo, que isso aqui é uma renúncia, é um sofrimento que Deus vai recompensar. Já fez sentido para mim andar assim, hoje não faz mais. Eu não acho que ser generoso tem que fazer parte de uma área do cérebro que é renúncia, que é dificuldade, que é sofrimento, que vai ter recompensa. Não. Para mim, hoje, generosidade é parte do cérebro que diz para mim alegria, privilégio, prazer. E por que eu abandonei um para abraçar o outro? Porque me parece que esse aqui, no caminho de Jesus, está mais evoluído. Me parece que esse aqui, no caminho de Jesus, está com uma luz um pouco maior, está com uma luz mais excelente. Então, na minha leitura, isso aqui me faz mais sentido, me põe mais perto da semelhança com Jesus. Eu vou deixar isso aqui para abraçar isso aqui. Então, a minha oração é que a gente tenha coragem de fazer isso. E não só coragem de fazer isso, mas coragem de ouvir outras pessoas. E se aquilo que as pessoas dizem, que para elas fazem sentido, coerência, não é mais aquilo que faz para nós, que a gente tenha coragem de ter compaixão e de olhar para ela como um ser humano que também está em seu caminho, em seu processo. E ao mesmo tempo, quando alguém dizer algo a mim, a você, que nos desafie a abandonarmos aquilo que acreditamos para abraçar algo novo, algo que parece nos empurrar como uma mola mais excelente numa cama elástica, que a gente tenha coragem de desapegar disso aqui para abraçar aquilo ali. Esse é o meu desejo para você e eu faço essa pergunta, né, para o seu 2 a mais, para a conversa de vocês. Quais são as crenças que você já sabe que precisa deixar, mas no dia a dia você não consegue? Sabe aquele negócio, pô, já sei que não é assim, mas eu me sinto culpado, ainda me sinto assim meio aprisionado nisso aqui? Ou quais são as crenças que um dia você já acreditou e que hoje você não acredita mais, e não acreditar mais nessa crença te alivia? É quase como se você tivesse aquela experiência de ufa, me sinto livre agora, me sinto em liberdade, eu posso agir em estado de liberdade. Então essa é a minha pergunta, esse é o meu desejo e esse é o meu desafio, né, para mim, para você, para nós, nessa conversa de hoje. Que o Espírito Santo ilumine sua conversa e que entre as nossas palavras Jesus encarne entre nós. Amém.